Era uma vez, nas profundezas do mistério celestial, um ser que brilhava mais do que qualquer outro. Ele não era apenas um anjo, mas um querubim de esplendor, adornado com pedras preciosas e rodeado pela glória do Criador. Sua presença era imponente. Seu canto ecoava entre os coros angelicais e sua posição o colocava em um lugar de destaque na hierarquia celestial. Mas como um ser de tamanha luz e beleza poderia se transformar no mais temido adversário? Aqui começa uma das histórias mais intrigantes da tradição bíblica, uma narrativa que carrega em si não apenas simbolismos, mas também curiosidades que atravessaram os séculos. Já parou para pensar como a origem do mal se conecta à vaidade e ao orgulho? Pois é exatamente aqui que se desenha esse enredo. Lúcifer, cujo nome em latim significa portador da luz ou estrela da manhã, era visto como reflexo da perfeição. Em textos como o de Isaías e Ezequiel, sua descrição não é apenas de beleza física, mas de poder e sabedoria além do comum. Imagine um ser que caminhava entre pedras de fogo, que tinha o selo da perfeição, adornado com brilho e força. No entanto, essa mesma grandiosidade se tornou sua ruína. É curioso perceber que, segundo a tradição, quanto mais elevado era seu posto, mais profundo seria seu abismo quando viesse a queda. E aqui entra a grande questão. Será que a raiz de todo mal não começa sempre no orgulho? O fascínio pela própria glória o levou a desejar o impossível, ocupar o trono de Deus. Esse detalhe é um dos pontos mais discutidos na teologia e nas tradições judaicas e cristãs, pois mostra como um coração que deveria exaltar a Deus passou a exaltar a si mesmo. E aí está a ironia. O portador da luz se tornou símbolo das trevas. O que antes era brilho passou a ser sombra. Não lhe bastava ser um anjo. Queria ser como o Altíssimo. E essa ousadia se transformou na primeira rebelião registrada nos céus. Quem diria que no meio da perfeição surgiria o embrião da corrupção? Ezequiel descreve que ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Essa frase é quase como um alerta velado. A perfeição pode ser corrompida quando o coração se enche de orgulho. Agora, imagine o impacto disso na mente do espectador. Como um ser criado para refletir a luz divina, decidiu se rebelar contra aquele que lhe deu tudo. A história nos mostra que a soberba é capaz de desfigurar até mesmo a maior das belezas. Não é à toa que, ao longo da tradição, Lúcifer se torna a personificação da vaidade que leva à ruína. Seus dons não foram anulados, mas distorcidos. Aquilo que era para servir ao bem virou arma de engano e destruição. É como se toda a música que outrora ecoava em louvor agora se transformasse em dissonância, numa melodia corrompida. Essa transformação marca o nascimento do grande adversário. A Bíblia o apresenta como estrela caída, o ser que perdeu sua morada celeste e que arrastou consigo uma parte dos anjos. Interessante notar que o termo estrela da manhã, em Isaías, embora usado em contexto histórico para um rei terreno, foi associado pela tradição cristã a esse anjo rebelde, reforçando sua imagem de queda abrupta e vergonhosa. Aqui também encontramos um detalhe curioso.
Em muitas culturas antigas, a estrela da manhã era símbolo de poder e ascensão. Mas, no caso de Lúcifer, ela se tornou metáfora da decadência. Ele que almejava subir aos céus mais altos, foi precipitado ao mais baixo dos abismos. É um contraste poético e, ao mesmo tempo, perturbador. E não é intrigante pensar que quanto mais alto alguém se coloca, maior é a queda quando o orgulho toma conta. É exatamente isso que essa narrativa nos ensina. O portador da luz não apenas caiu, mas se tornou sombra permanente. Essa história de origem não aparece de forma direta em apenas um texto, mas é fruto da junção de várias tradições e interpretações ao longo da história da Igreja. Ela conecta passagens bíblicas a reflexões teológicas e, por isso, até hoje, gera debates entre estudiosos. Mas, independentemente das diferentes leituras, o enredo permanece fascinante. O ser que tinha tudo escolheu perder tudo, e não porque alguém o enganou, mas porque seu coração se corrompeu de dentro para fora. Esse é o ponto de virada que muda o rumo da história da humanidade, pois a partir dessa queda, a presença do mal se tornaria parte da vida dos homens. Por isso, se essa narrativa já te fez refletir sobre como a vaidade pode destruir até mesmo o que é mais belo, confere aí se está inscrito no canal, porque nos próximos tópicos vamos mergulhar ainda mais fundo nessa história. Afinal, essa foi apenas a primeira parte da jornada, a origem. E acredite, as próximas etapas revelam ainda mais segredos e curiosidades sobre o maior adversário da humanidade. Tópico 2. A rebelião nos céus e a queda dos anjos. Imagine um reino perfeito, onde cada criatura celestial tinha seu lugar e sua função, como um grande coral que entoava em harmonia. Mas no meio desse cenário de ordem absoluta, nasce a primeira dissonância. Lúcifer, inflamado de orgulho, não se contenta com seu posto e começa a semear rebelião. Ele não caiu sozinho. Arrastou consigo anjos que se deixaram seduzir por seu discurso. É quase como se um general, em meio a uma corte real, convencesse parte de seus soldados a se levantarem contra o próprio rei. E a pergunta que ecoa é: como tantos puderam acreditar na promessa impossível de destronar o Criador? O livro do Apocalipse nos dá uma visão dramática desse evento, descrevendo um grande combate nos céus. Miguel e seus anjos contra o dragão e os seus. O resultado foi inevitável. Os rebeldes foram derrotados e lançados para fora do céu. Mas não se trata apenas de uma batalha física, e sim de uma luta de ideais, uma disputa pela soberania. O detalhe interessante é que o texto mostra Miguel, o arcanjo, como líder da resistência fiel, e não o próprio Deus diretamente, revelando que a rebelião foi esmagada de forma justa, anjo contra anjo. Você já tinha reparado nesse detalhe? Nos textos apócrifos, como o livro de Enoque, a narrativa ganha ainda mais cor. Ali, encontramos relatos de anjos caídos que, seduzidos pela beleza das filhas dos homens, abandonaram seu posto celestial para se unir à humanidade, corrompendo-a com práticas e conhecimentos proibidos. Essa tradição amplia a ideia da rebelião, mostrando que a queda não foi apenas um ato de orgulho, mas também de desejo e transgressão.
Enoque descreve como esses anjos, chamados de vigilantes, ensinaram artes ocultas e técnicas de guerra, multiplicando a corrupção entre os homens. É curioso perceber como essas histórias dialogam com a visão de um mundo invadido pelo mal desde seus primórdios. A queda, portanto, não foi apenas o destino de Lúcifer, mas de uma multidão que acreditou em suas palavras. Aqui nasce a figura dos demônios, entendidos como anjos decaídos, seres que trocaram a luz pela sombra. E não é perturbador pensar que esses mesmos anjos que um dia cantaram louvores passaram a atuar como agentes de destruição? Essa dualidade entre o que foram e o que se tornaram é um dos pontos mais fascinantes da tradição bíblica e apócrifa. Esse episódio também ajuda a entender por que o mundo passou a ser visto como campo de batalha espiritual. O céu não era mais apenas lugar de paz, mas o palco da Primeira Guerra. E quando o dragão foi lançado à terra, a humanidade passou a ser o novo alvo de sua fúria. É justamente aqui que a narrativa se conecta com a história dos homens, pois o que começou como uma rebelião nos céus se desdobrou em conflito contínuo no mundo. E não é exatamente isso que dá à história seu peso? O que parecia distante, agora toca a vida de todos. Outro detalhe instigante é que essa queda é descrita não como uma luta equilibrada, mas como uma derrota inevitável dos rebeldes. Lúcifer pode ter reunido um exército, mas sua derrota já estava escrita. Isso reforça a ironia da rebelião. Por mais que desejasse o trono, sua tentativa já nascia fadada ao fracasso. É como se a narrativa quisesse deixar claro que o mal pode se levantar, mas jamais prevalecerá sobre o bem eterno. Ao mesmo tempo, a presença do mal expulso para a terra traz o desafio: como resistir a ele? Vale lembrar que, ao serem lançados para baixo, esses anjos perderam sua posição, mas não seus poderes. Isso explica por que ainda possuem influência e conseguem enganar, corromper e destruir. Eles não deixaram de ser anjos, apenas se tornaram anjos sem lar, desterrados, sem direito de voltar. É por isso que sua atuação no mundo é tão marcante. Eles não têm mais pátria e transformaram o homem em palco de sua vingança. Já pensou como essa imagem é poderosa? Rebeldes sem trono, vagando em busca de corromper aquilo que Deus criou. E assim, a rebelião não termina no céu, mas se prolonga até os dias de hoje, em cada narrativa bíblica onde Satanás aparece, como acusador, enganador e opositor. Mas essa parte é só o início. Afinal, se até aqui você se impressionou com a ideia da Primeira Guerra nos céus, deixa eu te perguntar, o que você acha que aconteceu quando esse ser caído decidiu colocar seus olhos sobre o Éden? Antes de seguir, comenta aqui embaixo o que você acha mais curioso até agora: a rebelião no céu ou a queda dos anjos na tradição apócrifa. O cenário agora muda. Depois da queda nos céus, a história desce à terra, mais precisamente para um jardim que deveria ser símbolo de perfeição: o Éden. Ali, a humanidade vivia em harmonia com o Criador, desfrutando de liberdade e beleza. Mas é justamente nesse ambiente de paz que o tentador faz sua entrada mais astuta. A Bíblia descreve a serpente como o mais astuto dos animais do campo, mas a tradição cristã
identifica nela a presença de Satanás, o anjo decaído que agora se disfarça para enganar. Já parou para pensar por que o primeiro ato do inimigo foi uma conversa? Ele não chega com força, mas com palavras. E é aí que começa o jogo da sedução. Eva é abordada com uma pergunta aparentemente inocente. Foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. A dúvida é plantada de forma sutil, não impondo, mas sugerindo. O tentador não ataca frontalmente. Ele distorce, ele insinua. O detalhe intrigante é que a primeira estratégia não foi a violência, mas a manipulação do discurso. Isso revela muito sobre a forma como o mal age, mais pela astúcia do que pela força. Não é curioso pensar que, desde o início, o inimigo soube que uma mentira bem formulada poderia ser mais eficaz que qualquer ameaça? Ao prometer que Eva não morreria, mas seria como Deus, conhecendo o bem e o mal, o tentador toca no ponto exato da fragilidade humana, o desejo de ser mais do que se é. Essa narrativa ecoa a própria história de Lúcifer, que também desejou ser como o Altíssimo. É como se a tentação no Éden fosse um reflexo da queda nos céus. O mesmo orgulho que o derrubou agora era oferecido ao homem e à mulher como oportunidade. Você percebe o looping da narrativa? O mesmo veneno que destruiu o anjo agora é colocado diante da criação de Deus. A escolha de Eva não foi apenas sobre uma fruta, mas sobre quem ela decidiria ouvir. E aqui mora a profundidade dessa história. Obedecer à voz de Deus ou ceder à persuasão da serpente. O detalhe curioso é que o fruto nunca é identificado claramente no texto bíblico, mas a tradição popular o transformou em maçã, talvez porque a questão não seja o objeto, mas a desobediência. E a grande questão é, quantas vezes na vida real também não caímos em pequenas distorções que parecem inofensivas, mas nos afastam do essencial? Esse episódio no Éden não apenas explica a entrada do pecado no mundo, mas também revela a natureza do inimigo. Ele não cria nada, apenas corrompe. Ele não constrói, apenas distorce. O que Deus fez para ser vida, ele transforma em caminho de morte. É por isso que essa narrativa é tão simbólica. Mostra o quanto a mentira pode ser mais perigosa do que qualquer arma. O tentador não destruiu o jardim com fogo, ele o arruinou com uma frase. É interessante notar que o texto de Gênesis apresenta o homem e a mulher como conscientes de sua nudez apenas após comerem do fruto. Essa mudança de percepção indica que o conhecimento prometido pelo tentador não trouxe grandeza, mas vergonha. O contraste é marcante. O que parecia libertação se tornou prisão. Não é justamente essa a marca do engano? Promete ascensão, mas entrega queda. Esse detalhe torna a cena do Éden ainda mais poética e ao mesmo tempo trágica. A tradição judaico-cristã interpreta a serpente como instrumento do diabo, mas algumas leituras apócrifas vão além, descrevendo diálogos mais extensos e até relações mais simbólicas entre a serpente e a humanidade. Em algumas versões, o tentador é visto quase como um invejoso, incapaz de suportar a ideia de que os homens desfrutassem daquilo que ele perdera no céu. Essa camada adicional torna a narrativa ainda mais intrigante.
O mesmo ser que foi lançado para baixo agora encontrava uma forma de ferir o coração de Deus, atacando sua criação mais amada. E assim, o Éden se transforma no palco onde o tentador revela sua primeira vitória contra os homens. Mas como toda boa narrativa, esse não é o fim. O que aconteceu no jardim ecoaria por toda a história bíblica, transformando a relação do homem com o mal e estabelecendo um conflito que só terminaria muito tempo depois. E você, o que acha mais curioso nessa história? O fato de o diabo ter usado a serpente para enganar, ou a semelhança entre a tentação do homem e a queda do próprio Lúcifer? Depois do Éden, a figura do inimigo vai ganhando contornos diferentes nas páginas do Antigo Testamento. Curiosamente, ele não aparece sempre com o mesmo nome ou da mesma forma. Às vezes é chamado de Satã, que em hebraico significa simplesmente adversário ou acusador. Isso já nos mostra que sua atuação era muito mais sutil e estratégica do que talvez se imagina. No livro de Jó, por exemplo, vemos um dos episódios mais famosos. Satanás se apresenta diante de Deus para questionar a fidelidade de Jó. A cena parece quase um tribunal, onde o acusador quer provar que o homem só é justo porque tem tudo. E aqui surge uma pergunta intrigante. O mal age apenas para destruir ou também para testar? O detalhe curioso em Jó é que o diabo não age sem permissão. Ele precisa de autorização para tocar na vida do justo. Isso revela um aspecto teológico profundo. O acusador é poderoso, mas limitado. Sua função nesse relato é quase como a de um promotor que tenta colocar em dúvida a integridade do servo. Mas, ao mesmo tempo, sua presença ali demonstra que a luta espiritual não acontece apenas entre céu e inferno, mas também na vida dos homens. Já reparou como esse episódio mostra que o inimigo não ataca com armas, mas com dúvidas e sofrimentos que testam o coração humano? Outro momento emblemático está em 1 Crônicas, capítulo 21, quando Satanás incita Davi a fazer um censo de Israel. Parece algo simples, mas o ato é visto como falta de confiança em Deus, e o resultado foi uma grave consequência para o povo. Aqui vemos o adversário atuando não apenas para atacar indivíduos, mas para influenciar líderes e, através deles, afetar nações inteiras. Essa perspectiva amplia a compreensão de sua obra. Não é apenas uma luta pessoal, mas também coletiva. É curioso perceber como pequenas decisões influenciadas pelo mal podem gerar grandes impactos. No livro do profeta Zacarias, encontramos outra cena de tribunal. Satanás acusando o sumo sacerdote Josué diante de Deus. Mas aqui, diferente de Jó, o acusador é repreendido pelo Senhor. Essa passagem ressalta seu papel de opositor constante, mas também mostra que sua voz nunca terá a palavra final. O interessante é que essas descrições, espalhadas pelo Antigo Testamento, criam a imagem de um inimigo ativo, mas sempre contido pelo poder divino. Não é instigante notar como a Bíblia não nega sua atuação, mas reforça seus limites? Vale destacar que nos escritos hebraicos, nem sempre o termo Satã se refere ao mesmo ser. Às vezes é usado para designar qualquer opositor, mas, com o tempo, a tradição judaica foi conectando essas referências à figura maior do inimigo espiritual.
Esse desenvolvimento ajuda a entender como, mais tarde no Novo Testamento, Satanás já aparece consolidado como o diabo, o adversário definitivo. É como se as peças fossem sendo montadas aos poucos, até formar a imagem completa. Em alguns textos apócrifos, como o Livro dos Jubileus, a atuação do inimigo também é mencionada, especialmente na forma de espíritos malignos que procuram corromper os descendentes dos homens. Isso mostra que, paralelamente ao texto canônico, havia outras tradições que reforçavam a ideia de uma batalha invisível em andamento. É fascinante ver como essas tradições ecoavam nas crenças do povo e moldavam sua visão do bem e do mal. Diante disso, o Antigo Testamento nos apresenta um inimigo real, mas não onipotente. Um adversário que atua como acusador, instigador e opositor, mas que nunca foge ao controle divino. E esse é um ponto que merece atenção. Se ele não é soberano, por que continua tão ativo? Justamente porque sua função na narrativa é expor a fragilidade humana, testando sua fidelidade e revelando o quanto o coração do homem pode ser facilmente enganado. Essa dualidade faz da história uma leitura densa e cheia de nuances. E assim, o Antigo Testamento vai preparando o terreno para o grande confronto que virá mais adiante. O inimigo já não é apenas uma serpente no jardim, mas um acusador constante, um instigador de erros e um opositor ferrenho. Mas a história ainda não terminou. No próximo passo, ele se colocará frente a frente com aquele que veio para desfazer suas obras, Jesus Cristo. E aí, a narrativa ganha um novo nível. Chegamos agora a um dos episódios mais emblemáticos do Novo Testamento. A tentação de Jesus no deserto. Depois de ser batizado por João Batista e receber sobre si o Espírito Santo, Jesus é conduzido para o isolamento. 40 dias e 40 noites sem comer, em meio ao silêncio e ao calor escaldante, é nesse cenário de vulnerabilidade que o tentador aparece. A narrativa é carregada de simbolismo, pois o deserto sempre foi visto como lugar de provação e encontro com Deus. Mas aqui torna-se também o palco do confronto direto entre o Filho de Deus e o inimigo que já havia enganado Adão e Eva. A pergunta que paira é: será que Jesus cederia onde a humanidade fracassou? O primeiro ataque é direto à necessidade mais básica: o pão. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Depois de tantos dias em jejum, a fome certamente era intensa. Mas o que está em jogo não é apenas saciar o estômago, e sim usar o poder divino em benefício próprio. Jesus responde com a Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse detalhe é fascinante, porque mostra que o tentador não apenas oferece alimento, mas questiona a confiança de Jesus na providência do Pai. Já notou como as maiores tentações sempre começam pelo que parece legítimo? Em seguida, Satanás o leva ao ponto mais alto do templo em Jerusalém e propõe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aqui, o inimigo usa a própria palavra de Deus para tentar manipular. É um jogo de astúcia. Ele cita as Escrituras, mas distorce o sentido. Jesus, porém, responde com firmeza: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Essa cena revela uma curiosidade impressionante. O diabo conhece a Bíblia e a usa para enganar. Já parou para pensar que muitas vezes a mentira se disfarça de meia-verdade? O terceiro ataque é o mais ousado. Satanás mostra todos os reinos do mundo e suas riquezas, oferecendo-os em troca de adoração. É aqui que vemos a essência de sua ambição. O mesmo desejo que o levou a cair nos céus agora é oferecido como proposta a Jesus: ser adorado no lugar de Deus. Mas o filho rejeita: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse confronto encerra a cena com a vitória de Cristo e a retirada do tentador. A derrota do inimigo é clara, mas sua intenção também: corromper o plano de Deus desde o início. Esse episódio carrega um detalhe teológico profundo. Enquanto Adão caiu diante da serpente no jardim, Jesus vence o tentador no deserto. É como se a narrativa fosse construída para mostrar o contraste entre o primeiro homem e o filho do homem. O que antes foi derrota, agora se torna vitória. Não é curioso pensar que o diabo usou a mesma estratégia: questionar a identidade, oferecer poder, mas dessa vez não encontrou espaço. Essa inversão é central na mensagem cristã. Além do aspecto espiritual, a cena tem também um caráter pedagógico. Ela mostra que as armas para resistir ao inimigo não são força física nem poder humano, mas a fidelidade à palavra de Deus. Jesus não discute, não dialoga, apenas responde com a Escritura. É um detalhe que impressiona. A vitória vem do conhecimento e da obediência à verdade. Isso revela que o inimigo pode ser astuto, mas sua maior fraqueza está em frente à luz da palavra. Outro ponto fascinante é perceber que Satanás não aparece aqui como figura monstruosa ou grotesca. Ele dialoga, argumenta, propõe. Isso desmonta a imagem de um inimigo sempre explícito e aterrorizante. Sua arma é a persuasão, não o susto. E essa nuance dá mais força ao texto, porque nos faz refletir. Quantas vezes o mal se apresenta de maneira atraente, oferecendo soluções fáceis e atalhos? Essa cena no deserto é um alerta atemporal. Assim, o encontro entre Jesus e o tentador não é apenas um episódio isolado, mas um marco na história da salvação. Ele mostra que a vitória sobre o mal já estava sendo conquistada desde o início do ministério de Cristo. E você, o que acha mais impactante nessa narrativa? O fato de Jesus ter vencido usando apenas a palavra, ou o detalhe de que o diabo tentou negociar poder e adoração com aquele que já era Senhor de tudo? Se no deserto vimos o primeiro confronto direto entre Jesus e o tentador, nos evangelhos a atuação do diabo continua de maneira constante e estratégica. Ele não aparece apenas como figura isolada, mas através de sinais, influências e até possessões. A presença do inimigo é descrita em diversas situações, deixando claro que o mundo espiritual estava em guerra aberta durante o ministério de Cristo. É curioso notar que, de repente, onde Jesus passava, os espíritos malignos se manifestavam. Era como se a luz tivesse provocado a reação imediata das trevas. Já percebeu como a simples presença do bem desnuda a ação do mal? Um dos aspectos mais marcantes é o número de possessões relatadas.
homens e mulheres atormentados, crianças sofrendo, pessoas vivendo à margem da sociedade porque estavam dominadas por forças espirituais. O Evangelho nos mostra que esses casos não eram raridade, mas uma realidade. O diabo e seus anjos agiam para destruir a dignidade humana, escravizando mentes e corpos. Mas diante de Jesus, os demônios não tinham poder. Eles gritavam, suplicavam, reconheciam quem ele era. O interessante é que os próprios inimigos espirituais confessavam: Tu és o Filho de Deus. Não é intrigante pensar que muitas vezes os homens duvidavam, mas os demônios reconheciam de imediato? Entre os relatos mais impressionantes está o caso do endemoninhado Geraseno, possuído por uma legião de espíritos. Esse episódio revela a intensidade da influência maligna. Não apenas um, mas muitos habitavam em um só homem, tornando sua vida insuportável. Ele vivia entre os sepulcros, sem paz, ferindo a si mesmo. Quando vê Jesus, corre e se prostra, e os demônios pedem para não serem enviados ao abismo. A cena é dramática, mas também revela algo profundo. Até as forças das trevas se curvam diante da autoridade do Cristo. E aqui surge uma curiosidade. Eles pedem para entrar nos porcos, como se buscassem sempre um corpo para corromper. Outro ponto relevante é que Satanás não agia apenas nas possessões, mas também nas influências mesuti. Um exemplo disso é quando Pedro, em um momento de impulsividade, tenta impedir Jesus de falar sobre sua paixão e morte. A resposta de Cristo é dura: Afasta-te de mim, Satanás. Aqui vemos que o inimigo também se manifesta em palavras humanas, em ideias que tentam desviar o filho de seu propósito. Não é surpreendente perceber que até mesmo em meio aos discípulos havia espaço para a influência maligna quando a mente se deixava levar? Os evangelhos também relatam como o diabo semeava suas obras na sociedade por meio da mentira e da opressão. Em João, capítulo 8, Jesus afirma que ele é o pai da mentira, homicida desde o princípio. Essa definição é um resumo poderoso. Sua obra não é apenas enganar, mas também destruir. E essa destruição não acontece apenas em casos extraordinários, mas no dia a dia, quando a mentira toma o lugar da verdade. Já se perguntou quantas vezes essa mesma arma ainda atua hoje? Além disso, o inimigo é descrito como aquele que rouba a semente da palavra. Na parábola do semeador, Jesus explica que quando a mensagem é lançada, o maligno vem e a arranca do coração de quem ouviu, para que não frutifique. Essa metáfora mostra de forma clara sua principal estratégia: impedir que a verdade penetre fundo. O detalhe interessante é que o diabo não tenta apenas destruir de fora, mas sufocar de dentro. É uma guerra de influências, invisível, mas constante. Outro episódio marcante é a traição de Judas. O Evangelho de João registra que Satanás entrou em Judas, levando-o a entregar Jesus aos líderes religiosos. Aqui vemos de forma trágica como a influência maligna pode conduzir um homem à ruína. Não foi apenas uma escolha política ou financeira, foi uma ação espiritual que culminou na maior traição da história. Esse detalhe mostra como a narrativa bíblica apresenta o diabo não apenas como adversário de Cristo,
mas como agente ativo nos acontecimentos decisivos. Assim, durante todo o ministério de Jesus, o diabo e seus agentes aparecem como oposição constante, seja por meio de possessões, influências ou até mesmo na manipulação de corações. Sua obra se revela sempre com o mesmo objetivo: impedir o avanço da luz. Mas em cada confronto, a vitória pertence ao Cristo. E você, o que acha mais impactante? Os demônios confessando quem Jesus era, ou a sutileza do inimigo agindo até mesmo em um discípulo tão próximo como Pedro ou Judas? Após o ministério terreno de Jesus, os apóstolos continuam o relato da atuação do inimigo. Desta vez, em suas cartas e ensinamentos à igreja nascente. Paulo, Pedro e João descrevem o diabo como adversário constante, astuto e perigoso, mas sempre limitado pelo poder de Deus. Ele é comparado a um leão que ruge buscando a quem devorar, um enganador que busca afastar os fiéis da verdade e da fé. Essa imagem é poderosa, porque transforma algo invisível em ameaça palpável. Mesmo que não o vejamos, suas ações e estratégias são reais, e é preciso estar atento. Paulo, em várias epístolas, enfatiza a luta espiritual que envolve cada cristão. Em Efésios 6, ele instrui os fiéis a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do maligno, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé. Cada peça não é apenas simbólica, mas prática, como defesa contra ataques invisíveis que buscam corromper a mente e o coração. Aqui encontramos um detalhe fascinante. A batalha não é contra carne ou sangue, mas contra forças espirituais, o que revela a extensão da obra do inimigo além do físico. Pedro também descreve a vigilância necessária contra o adversário. Ele anda ao redor, procurando quem possa cair, e insta os cristãos a estarem sóbrios e alertas. A ênfase é clara. A batalha não termina com a morte de Cristo, mas continua entre aqueles que seguem a fé. Essa abordagem mostra a continuidade do conflito, em que cada fiel se torna um campo de batalha, resistindo a enganos, tentações e ataques sutis do diabo. Não é curioso perceber que a estratégia do inimigo muda, mas seu objetivo permanece o mesmo: desviar, confundir e corromper? Além disso, o apóstolo João oferece uma perspectiva singular, mostrando o diabo como pai da mentira e acusador, incessante. Ele é aquele que contesta, julga e tenta minar a confiança da comunidade cristã. Essa abordagem fortalece a ideia de que a batalha espiritual não se limita a eventos extraordinários, mas acontece constantemente em palavras, pensamentos e decisões humanas. É impressionante notar como a narrativa bíblica detalha uma guerra invisível, mas cheia de consequências visíveis para a vida da fé. Em várias cartas, os apóstolos reforçam que a vitória sobre o inimigo é possível pela perseverança, oração e firmeza na fé. Eles ensinam que a armadura espiritual não é apenas proteção, mas também instrumento de resistência ativa, resistir ao mal, permanecer firme e buscar a verdade. Cada instrução é estratégica, quase como um manual de guerra espiritual para a comunidade cristã.
Isso revela um detalhe curioso. A igreja não foi deixada sem defesa, mas equipada com ferramentas que permitem confrontar o mal em todas as suas formas. Os escritos também mostram que a batalha espiritual não ocorre apenas no plano individual, mas também coletivo. Comunidades inteiras são alvo de engano e opressão, e os apóstolos instruem líderes e fiéis a protegerem uns aos outros. Essa dimensão coletiva evidencia que a obra do diabo visa tanto destruir indivíduos quanto comprometer a unidade e o testemunho da igreja. Já pensou como a ação do inimigo pode ser percebida de maneira tão sutil, mas com efeitos tão profundos? Outro ponto relevante é que os apóstolos descrevem o diabo como aquele que influencia os líderes e governos deste mundo, ecoando a tradição do Antigo Testamento. Ele age em sistemas e estruturas, sempre tentando desviar a humanidade do caminho da justiça. A combinação de ação pessoal, coletiva e estrutural demonstra o alcance impressionante de sua obra, tornando claro que a luta espiritual é multifacetada. Essa visão amplia a percepção do espectador sobre a magnitude do conflito espiritual. Assim, nas cartas apostólicas, a batalha espiritual é apresentada como contínua, complexa e abrangente. O diabo é adversário persistente, mas a vitória é assegurada aos que permanecem firmes na fé. Essa visão estabelece um elo entre os relatos do ministério de Jesus e a vivência diária da comunidade cristã primitiva. E você já refletiu sobre como essas instruções dos apóstolos ainda se aplicam na vida de quem estuda e busca compreender o contexto bíblico do mal? Comente aqui nos comentários qual parte dessa batalha espiritual mais te intriga. Chegamos à parte final desta trajetória, o destino de Lúcifer, o adversário que começou como o mais glorioso dos anjos e terminou sendo a personificação do mal. As Escrituras, especialmente no livro do Apocalipse, descrevem seu julgamento definitivo. Ele será lançado no lago de fogo, juntamente com seus seguidores, para nunca mais enganar ou corromper a humanidade. Essa narrativa oferece um fechamento dramático, mostrando que a rebelião, por mais grandiosa que tenha sido, possui limites determinados pelo próprio Deus. A pergunta que paira é inevitável. Será que a queda e a condenação final já estavam previstas desde o início? O Apocalipse 20 apresenta imagens poderosas. Satanás amarrado por 1000 anos, depois solto por breve período, e finalmente derrotado e lançado no fogo eterno. Essas descrições não são apenas simbólicas, carregam uma mensagem de justiça e esperança. É fascinante perceber como, ao longo de toda a história bíblica, o inimigo foi ativo e enganador, mas nunca soberano. O plano divino prevê seu fim. E aqui surge uma curiosidade interessante. Enquanto sua obra é extensa e destrutiva, ela nunca escapa do controle de Deus, mostrando que o mal é temporário diante do eterno. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, acrescentam detalhes sobre os anjos caídos e suas consequências, descrevendo como eles serão julgados, amarrados e confinados, refletindo a ideia de um encerramento inevitável para suas ações. Essa tradição amplia a compreensão da condenação, oferecendo uma narrativa mais completa sobre o destino das forças
que se rebelaram contra a ordem divina. Já notou como essas histórias apócrifas se complementam, enriquecendo o que a Bíblia canônica apresenta de forma mais sucinta? O destino final de Lúcifer é, portanto, também uma lição sobre justiça e consequência. Ele não escapa da justiça divina, e sua queda serve como advertência para qualquer criatura que aspire a se colocar acima do Criador. Cada passo de sua trajetória, desde o orgulho inicial até a corrupção do homem, aponta para essa inevitabilidade. É poético e ao mesmo tempo instrutivo. A história do maior adversário termina como começou, sob a autoridade de Deus. Além disso, a narrativa escatológica ressalta a proteção para a humanidade. Quando Lúcifer e seus seguidores forem finalmente derrotados, toda a criação será liberta de sua influência direta. Essa vitória final não é apenas simbólica, mas representa a restauração da ordem e da justiça. O mal que uma vez se levantou contra Deus e contra o homem será confinado para sempre, mostrando que a luz sempre prevalecerá sobre as trevas. Outro detalhe impressionante é a continuidade da narrativa ao longo de toda a Bíblia. Desde Isaías e Ezequiel, passando por Jó, os evangelhos e as cartas apostólicas até Apocalipse, vemos uma linha clara. A história de Lúcifer não é episódica, é um arco completo que vai da origem, passando pela rebelião, atuação no mundo e culminando no julgamento final. Essa coerência narrativa é rara e impressiona pelo cuidado teológico que sustenta toda a tradição. O desfecho final também reforça um princípio profundo. Apesar da astúcia, do engano e da crueldade, o adversário não tem poder eterno. Cada ação sua, embora intensa e perturbadora, tem limites. O Lago de Fogo representa não apenas punição, mas a certeza de que a justiça divina não falha. E essa certeza é reconfortante, mostrando que, independentemente das vitórias temporárias do mal, a história tem um final garantido. Assim, a trajetória de Lúcifer termina de forma dramática e definitiva, encerrando o ciclo iniciado com sua criação. Mas a história deixa lições valiosas sobre orgulho, tentação, fidelidade e justiça. Cada passo de sua trajetória reforça a compreensão de que a obra do mal é real, mas limitada, e que a vitória final pertence ao Criador. E agora, convido você a refletir. Como essas lições sobre a queda e o destino de Lúcifer podem impactar nossa compreensão da história bíblica e do mundo espiritual? Depois de percorrer toda a história de Lúcifer, desde sua criação como anjo glorioso, passando pela rebelião nos céus, a tentação no Éden, a oposição ao ministério de Jesus e a batalha espiritual descrita nas cartas apostólicas, chegamos ao seu destino final, a derrota definitiva e a justiça divina cumprida. É impressionante como a Bíblia e os textos apócrifos, quando analisados em conjunto, revelam uma narrativa coesa e contínua, mostrando não apenas o mal em ação, mas também a soberania de Deus e a importância da fidelidade. Cada episódio nos oferece não apenas curiosidade histórica, mas também lições profundas sobre a natureza do mal, suas estratégias e limites. O estudo completo dessa trajetória nos permite compreender que,
Por mais astuto e poderoso que o inimigo pareça, ele nunca é absoluto. Desde sua queda inicial até as obras malignas entre os homens, vemos que Lúcifer atua com estratégia, influência e sedução, mas sempre sob o controle do Criador. Isso nos leva a refletir sobre a importância de discernir, estudar e entender o contexto histórico e teológico por trás das narrativas, pois o conhecimento se torna uma ferramenta poderosa contra qualquer tipo de engano. A Bíblia, ao narrar esses eventos, nos ensina sobre vigilância, discernimento e a fidelidade à verdade. Ao longo dessa análise, percebemos também a repetição de padrões: tentação, manipulação, corrupção e acusação. Lúcifer não cria nada. Ele corrompe, não ilumina, ele obscurece, não ensina a verdade, ele distorce. No entanto, cada tentativa de engano e cada obra maligna encontra limites quando confrontada com a palavra e com a autoridade divina. Essa consistência revela uma dimensão psicológica e espiritual fascinante. Entender o inimigo não é apenas estudar figuras sobrenaturais, mas compreender a lógica do mal e suas estratégias de influência. Agora quero convidar você que assistiu até aqui a refletir: como podemos aplicar essas lições na vida cotidiana? Como a consciência da presença e das estratégias do mal pode nos ajudar a estudar mais profundamente a Bíblia e compreender os desafios espirituais? E mais, se você tivesse que escolher o próximo tema para explorarmos juntos no canal, qual seria? Deixe sua sugestão nos comentários, porque cada ideia de vocês nos ajuda a construir conteúdos ainda mais ricos e instigantes. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essas histórias detalhadas e os estudos que nos ajudam a entender a profundidade da narrativa bíblica. Quanto mais você explora, mais percebe que o conhecimento é luz que dissipa as sombras do engano. O convite é estudar, refletir e compartilhar, porque cada descoberta nos aproxima da verdade e da compreensão do plano divino. E para encerrar, com uma palavra de inspiração, lembre-se do que está escrito no Salmo 34. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas tribulações. Mesmo diante da obra de Lúcifer e de todas as adversidades, existe a promessa de proteção, justiça e vitória final. Que essa mensagem nos encoraje a buscar discernimento e fé, estudando as Escrituras e compreendendo cada capítulo da história divina.